Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotós. Bom, hoje nós queremos falar sobre um assunto meio complexo, que é a questão do emprego das redes sociais por crianças e adolescentes em idade escolar. Eu me lembro que quando eu era criança se falava muito, e muitos pais devem lembrar também, os malefícios da televisão. Então, antigamente se falava dos malefícios que a televisão destruía, a infância, que a televisão fazia isso, que a televisão fazia isso, fazia aquilo. Nós passamos por isso. E muitos de nós sofreram e sofrem ainda hoje as consequências do excesso de imagens televisivas durante a infância e até o início da adolescência. Por quê? Porque muitas crianças deixavam muitas vezes de brincar e viviam em função da televisão. A televisão, para nós e para os pais daquela época, se transformou numa babá eletrônica. Os pais podiam trabalhar, os pais podiam sair, os pais podiam manter a calma, porque o filho ficava diante da televisão. Não sabiam eles que, na realidade, eles estavam, de uma certa forma, destruindo esses jovens. Hoje, a situação é ainda pior. Por quê? Porque não só nós temos o excesso de imagens que são veiculadas pelas redes sociais, como também muitos jovens e crianças e adolescentes, elas não conseguem mais separar o que é real do que é irreal. Isso pode parecer absurdo, mas nós estamos vendo hoje que aquilo que eu chamo de paramundo está extremamente claro. Muitas pessoas vivem uma realidade paralela e essa realidade é tamanha que elas não conseguem mais enxergar aquilo que nós podemos chamar de fato, ou de realidade, ou do mundo real. As pessoas, ou muitas pessoas adultas, vivem nesse paramundo acreditando que este mundo é o real. Agora vamos imaginar a criança, cujo cérebro ainda está em formação, e nós apresentamos este mundo irreal, é um mundo construído, um mundo fictício. A criança muitas vezes ela não vai poder discernir isso. Nós vimos há pouco tempo uma mãe nos Estados Unidos, na Flórida, processando uma startup de inteligência artificial, e processando inclusive o Google por terem criado uma inteligência artificial de uma tamanha nitidez com o mundo, ou parecência com o mundo, que o filho, que já tinha alguns problemas, vamos dizer assim, problemas de adaptabilidade, problemas de ansiedade, a ponto dessa criança viver esse mundo paralelo, mesmo tendo consciência de ser um mundo paralelo, viver exclusivamente em função desse mundo. Mas essa situação levou a um desajuste tal que o garoto acabou se suicidando. Isso é uma situação extremamente grave, é uma situação extremamente séria, que não só os pais, mas a escola, a sociedade em geral, precisa saber lidar muito bem com isso. Peço que vocês acompanhem esse vídeo, são informações duras, mas muito sérias, que nós vamos falar nesse vídeo hoje, ok? Peço que vocês deem um like, inscrevam-se no canal para que nós possamos sempre trazer informações importantíssimas referentes à imagem. Ok? Vamos para a vinheta.
As redes sociais se tornaram uma parte inseparável do cotidiano de crianças e jovens em idade escolar. E o uso contínuo dessas plataformas vem levantando preocupações sobre os possíveis malefícios que podem causar. Com o crescimento exponencial das plataformas digitais, o tempo gasto online por essa faixa etária aumentou consideravelmente, levando muita gente a questionar as implicações deste excesso de uso. O tema principal que surge é: quais são os impactos reais do uso desenfreado das redes sociais no desenvolvimento educacional, psicológico e social de crianças e adolescentes? As redes sociais são extremamente atraentes para os jovens por vários motivos. Elas oferecem uma interatividade contínua e imediata, entretenimento a qualquer momento e um senso de pertencimento por meio da conexão constante com amigos e colegas, mesmo virtuais. As plataformas são estrategicamente desenhadas para prender a atenção dos usuários, utilizando mecanismos de recompensa, como curtidas e compartilhamentos que estimulam o cérebro a querer passar mais tempo online. Isso cria um círculo vicioso em que os jovens passam horas imersos nesse ambiente virtual, muitas vezes em detrimento de outras atividades. No âmbito educacional, o impacto do uso excessivo das redes é evidente. A distração constante oferecida por notificações e possibilidades de acessar conteúdo superficial a qualquer momento podem afetar negativamente a capacidade de concentração dos jovens. Estudantes que passam muito tempo online tendem a procrastinar, adiando tarefas escolares importantes para interagir nas redes, o que naturalmente compromete o desempenho acadêmico. Estudos indicam que o uso contínuo de redes sociais pode reduzir a capacidade de foco e de aprendizado profundo, prejudicando a memorização e o desenvolvimento de habilidades cognitivas necessárias para o sucesso escolar. Além disso, o tempo gasto online pode roubar o tempo destinado à leitura e absorção de conhecimento mais complexo, enfraquecendo a formação intelectual. Outro efeito alarmante do uso contínuo das redes sociais é o impacto sobre a saúde mental dos jovens. O excesso de exposição a esses ambientes digitais pode aumentar significativamente os níveis de ansiedade e de depressão, com muitos adolescentes relatando uma sensação constante de sobrecarga e exaustão mental. O fenômeno do FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de perder algo, é uma consequência direta da comparação constante entre a própria vida e as versões idealizadas que outros exibem nas redes. Essa necessidade de estar sempre atualizado e presente nas redes, combinada com o desejo de aceleração e de aceitação e popularidade, afeta diretamente a autoestima de jovens. Muitos se sentem inadequados e levam a uma insegurança e autocrítica no ambiente em que estão inseridos. Além disso, o cyberbullying é um risco presente no ambiente das redes sociais. A exposição contínua a comentários negativos, ameaças e exclusões online pode ter um efeito devastador sobre a saúde emocional das crianças e adolescentes. O fato de estarem sempre conectados aumenta o potencial de serem alvos de bullying, o que agrava o estresse e a ansiedade, prejudicando o bem-estar psicológico dos menores, das crianças e de adolescentes. Recentemente, esse cenário preocupante se intensificou com o surgimento de ferramentas de inteligência artificial. No caso, por exemplo, de Megan Garcia, uma mãe da Flórida, trouxe à tona a gravidade dessas tecnologias quando ela entrou com um processo contra o Google e a startup Character AI, após seu filho de 14 anos, que utilizava um chatbot
de inteligência artificial cometer suicídio. Segundo Garcia, seu filho desenvolveu uma dependência emocional do chatbots, que simulava interações pessoais complexas, levando a um distanciamento da realidade. No processo, a mãe acusa o Google e a startup de fornecerem uma tecnologia que, ao imitar um amante adulto ou um psicoterapeuta, teve uma influência direta no trágico desfeito. Esse caso ressalta os riscos que a inteligência artificial pode trazer ao intensificar problemas emocionais dos jovens. No caso desse jovem, houve o suicídio. Ele não suportou. É difícil isso. Outro aspecto importante a ser considerado é como o uso prolongado das redes sociais afeta as relações sociais dos jovens no mundo real. Apesar de as plataformas permitirem a comunicação instantânea, elas muitas vezes substituem interações presenciais, que são indispensáveis na socialização humana. O desenvolvimento de habilidades sociais essenciais, como a empatia, a comunicação e a resolução de conflitos, pode ser e é prejudicado quando essas interações são substituídas por conversas digitais limitadas. O isolamento social, paradoxalmente, é um dos maiores riscos do uso excessivo das redes sociais. Os jovens passam tanto tempo conectados virtualmente que começam a perder oportunidades de interação face a face, o que é fundamental para o desenvolvimento saudável de suas capacidades emocionais e sociais, sem contar as familiares. Diante desses desafios, o papel dos pais e da escola é fundamental. Os pais devem ser proativos em estabelecer limites saudáveis para o tempo de tela, incentivando os filhos a participar de atividades offline, que promovam o desenvolvimento cognitivo e físico. Promover pausas digitais e criar rotinas que equilibram o uso de tecnologia com outras atividades é essencial para minimizar os impactos negativos das redes sociais. Além disso, as escolas também têm um papel crucial nesse processo. Elas podem promover discussões sobre o uso consciente das redes e incentivar a importância de atividades presenciais que envolvam habilidades críticas, como o trabalho em equipe, a interação social direta, por exemplo, os jogos, as brincadeiras. Isso é indispensável. É interessante que muitos pais, diante da dificuldade da criação de seus filhos, eles preferem largá-los, abandoná-los, a ter o trabalho, vamos dizer assim, de se dedicar à educação futura dos filhos. Disso tudo, a gente pode concluir que o uso contínuo das redes sociais por crianças e jovens em idade escolar traz uma série de malefícios que vão desde a distração educacional e a queda no rendimento acadêmico, até mesmo a impactos severos na saúde mental e no desenvolvimento social. É necessário um esforço conjunto entre pais, educadores e os próprios jovens para buscar um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o mundo real. O desafio é ensinar as novas gerações a utilizar a tecnologia de maneira consciente, sem que isso prejudique seu crescimento e bem-estar. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado desse vídeo, apesar de o tema ser um tema muito sério e muito duro para muitos pais. Os pais têm de ter consciência do seu papel, e o papel dos pais no nosso século, nosso século XXI, nesse paramundo em que nós muitas vezes estamos, no nosso mundo e nesse paramundo em que nós estamos, é muito sério. Então não basta simplesmente darmos um celular a uma criança,
achando que nós vamos nos livrar da nossa competência de pais, que é a educação. Lembrem, os grandes prejudicados serão os próprios pais daqui a um tempo. Então nós temos de pensar muito seriamente nessa questão das redes sociais, do poder que essas redes sociais têm sobre nossos filhos, sobre os jovens e adolescentes que nós temos aí. Muitos dos quais não sabem mais lidar com questões diárias, com questões do dia a dia, que não sabem mais como lidar com a questão da hierarquia numa empresa, por exemplo. Não sabem. Os jovens das gerações mais novas, eles não têm mais ideia de como lidar com essas questões, exatamente por essa falta de contato humano, contato social. Ok? Bom, mais uma vez eu peço, deem um like, comentem o que vocês acham dessa situação. Ok? É muito importante para que a gente possa saber as angústias e a gente tentar buscar soluções em conjunto, porque isso é algo muito importante para a nossa sociedade de modo geral. Ok? Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau, pessoal!